Olá, seja bem-vindo ao Darwin Curioso. Hoje vamos falar sobre um termo que tem se popularizado cada vez mais, o Doom Scrolling. Deixe sua inscrição, o seu like e vamos para o vídeo. Você já se pegou passando horas rolando as redes sociais e notícias, mesmo sabendo que isso pode estar afetando a sua saúde emocional? Perder horas lendo notícias em redes sociais não é mais novidade para ninguém. As plataformas digitais e os seus algoritmos já têm lugar cativo na nossa sociedade. Mas desde o início da pandemia da Covid-19, essa experiência não tem sido mais a mesma. Cada vez mais, no Brasil e no mundo, as mídias transbordam de notícias ruins. São fatos escandalosos e desagradáveis que despertam sentimentos incômodos e até mesmo traumas em nós. Afinal, o que é Doom Scrolling? O Doom Scrolling é o hábito de rolar freneticamente pelas redes sociais e notícias, em busca de conteúdo negativo ou que cause medo, ansiedade e preocupação. Em inglês, a palavra Doom faz referência ao juízo final, na fé cristã, mas também ganhou uma conotação moderna associada à destruição ou ruína. E scrolling é o ato de ficar passando pelas notícias ou publicações em redes sociais. Assim, o doom scrolling é a tendência, às vezes involuntária, de navegarmos por notícias ruins. Desde a ascensão do coronavírus, os brasileiros aumentaram o tempo de tela. Ficamos muito mais conectados e, de quebra, atentos a informações como no número de casos ou surgimento de novas variantes. Mas não é só de pandemia que se alimentam as tragédias. Pode ser qualquer tema: política, guerra, tragédias naturais, crimes. Começamos a navegar e de repente vemos nossa timeline repleta de notícias trágicas. Por pior que o hábito seja, podemos cair nele, e uma parte dessa culpa é do nosso próprio cérebro. Nós somos programados para dar atenção ao lado negativo da vida. Essa é uma ferramenta evolutiva para a nossa própria sobrevivência. Afinal, por que fazemos isso? Fazemos isso porque nosso cérebro é programado para buscar informações relevantes para a nossa sobrevivência. No entanto, com o excesso de informações disponíveis na internet, acabamos nos perdemos em meio a um mar de notícias ruins. Para nossos antepassados, prestar atenção aos acidentes que aconteciam à sua volta era a principal forma de aprender a evitá-los. Aos poucos, com a evolução, fomos aprimorando nossa antena para desastres. Mas no mundo moderno, essa habilidade pode nos trair, na medida que dar atenção tanta notícia ruim que sobrecarrega nossa cabeça. O resultado deixa de ser uma vantagem para a sobrevivência e pode se tornar um pesadelo. Quando aderimos ao doom scrolling? Em períodos socialmente conturbados, acompanhar as más notícias é um costume difícil de se controlar. Com a abundância de notícias, relatos e narrativas que a internet proporciona, as pessoas parecem estar experimentando doom scrolling, uma prática que pode evoluir para um vício quase impossível de ser combatido. Quais são os efeitos do doom scrolling? Os efeitos variam, podendo causar ou piorar diversos transtornos psicológicos e psiquiátricos, como ansiedade, depressão, ainda causando a sensação de isolamento. Outros sintomas do problema incluem distúrbios do sono, prejuízos no trabalho e até mesmo fobia social, por conta do estresse elevado. Além disso, quem é suscetível a problemas como infarto ou hipertensão pode ter agravamento na saúde. Doom scrolling e a ansiedade. Ironicamente, indivíduos que lutam com a ansiedade e outras doenças relacionadas a ela, como transtorno do pânico, transtorno de estresse pós-traumático, transtorno obsessivo-compulsivo e transtorno de ansiedade social, por exemplo, costumam ter maior propensão ao doom scrolling. E isso acontece por uma razão muito simples. Quanto mais ansiosos nos sentimos, mais tentamos controlar as situações e pessoas ao nosso redor. Isso porque a hiperinformação nos dá a falsa sensação de que podemos dominar a realidade. Além disso, o doom scrolling impede que você se conecte ao momento presente e aos seus próprios pensamentos e sentimentos, o que também é nocivo para a saúde mental.
O maior problema é que rolar a tela em busca de mais notícias é um hábito tão sutil e automático que às vezes mal nos damos conta de que ele nos afeta. Gostamos do medo? Outra possível explicação para o doom scrolling é a nossa tendência a gostar do medo. A propensão humana para procurar e identificar o perigo pode quimicamente nos dar uma resposta natural de prazer, movida pela adrenalina. É a mesma lógica que rege a atração por montanhas russas, filmes de terror, livros de mistério, por exemplo. O consumo de notícias negativas também pode fazer parte desse fenômeno, porque ler sobre esses desastres é uma maneira de despertar a emoção do medo. No entanto, o medo em demasia sobrecarrega o nosso sistema, uma vez que o corpo começa a produzir altos níveis de cortisol, um esteroide natural com efeitos potencialmente devastadores no organismo. Dor de cabeça, complicações digestivas, ansiedade, ganho de peso, insônia, perda de memória e depressão são somente alguns dos problemas que o cortisol em excesso pode acarretar. Além das desordens mentais, um indivíduo sob constante estresse provocado pelas notícias ruins pode apresentar algumas complicações. Tais problemas incluem a pressão arterial alterada, doenças do coração, dor crônica, distúrbios do sono graves e baixa imunidade. Como evitar o doom scrolling? Para evitar o doom scrolling, é importante definir limites para o tempo gasto nas redes sociais e notícias. Você pode usar aplicativos para limitar o tempo gasto em cada aplicativo, definir horários específicos para verificar as notícias e redes sociais, e procurar fontes de informação mais confiáveis e positivas. 1. Apele para os jogos de celular. 2 fatores contribuem para que a gente passe muito tempo nas redes sociais. Em primeiro lugar, elas são fáceis de acessar, estão sempre à mão no nosso celular, e depois são prazerosas. Essa informação pode parecer estranha para quem sofre com o doom scrolling, mas ela é verdadeira. Através dos likes e interações, os aplicativos fornecem fontes de prazer em um nível mais profundo do cérebro. E ficamos viciados, mesmo que elas nos façam mal. Por isso, uma boa forma de reduzir o tempo nessas plataformas é usando jogos de celular. Eles solucionam 2 problemas ao mesmo tempo, pois assim como as redes sociais, estarão sempre à mão. E também fornecem estímulos que agradam o cérebro, alguns até mais que as redes sociais, com o benefício de não carregarem conteúdos que podem ser considerados tão tóxicos. 2. Bloqueie as redes. Outra estratégia que pode ajudar é bloquear as redes, ou pelo menos reduzir o tempo gasto dentro delas. Uma boa maneira de fazer isso é escondendo o aplicativo dentro do celular. Por exemplo, colocando dentro de pastas ou não deixando na tela principal. Aplicativos como Social Fever ou Stay Free podem nos ajudar nessa tarefa. Eles monitoram o tempo que o usuário passa nas redes sociais, lembrando-os de fazer pausas, beber água e olhar para o mundo à sua volta. 3. Encontre um novo hobby. Para aqueles que não são muito fãs de jogos de celular, outros hobbies podem funcionar também. Você pode ler aquele livro parado na estante, montar um quebra-cabeças, desenhar, aprender um instrumento musical, começar uma nova série ou qualquer outra atividade que você curta fazer em tempo livre é válido. 4. Busque histórias mais positivas. Dar um tempo das redes sociais é bom, mas não precisa ser a única opção. Outra alternativa é criar uma timeline menos deprimente. Busque páginas que façam trabalhos sociais para causas que você acredite, ou então siga páginas de viagens, livros, filmes e outros interesses que você tenha. 5. Exercite-se mais. Adotar a prática da atividade física também é uma maneira de colocar fim ao doom scrolling. Ao invés de gastar horas nas redes sociais, se programe para gastar esse tempo fazendo exercícios físicos. Além de tirar a tela da nossa frente, eles também são excelentes para estimular o cérebro e ajudam em problemas como depressão e ansiedade. Não se trata aqui de alienar-se do mundo e fingir que nada grave está acontecendo. Pelo contrário, devemos adotar medidas no nosso dia a dia para nos prepararmos para lidar com os aspectos negativos do mundo à nossa volta.
sem deixar que eles prejudiquem nossa saúde mental. Conclusão: o doom scrolling é um hábito prejudicial que pode afetar a nossa saúde e bem-estar. No entanto, com algumas mudanças simples em nossos hábitos de consumo de mídia, podemos evitar esse comportamento e ter uma vida mais saudável e feliz.